Meus caros amigos e amigas, estamos aqui no ar mais uma vez para conversar um pouco sobre a depressão, um assunto muito importante que está ligado àquilo que se refere à nossa vida. É um assunto que atinge a todos nós, né? Não tem idade, não tem classe social, não tem nível intelectual, não tem até mesmo nível de religiosidade. É um assunto, a depressão atinge pessoas de todos os níveis. Por isso que nós queremos fazer esse programa de hoje, ok? E eu quero convidar você para rezar comigo nesse momento, né? Sintonizar com Deus, com sua graça, com sua bênção, para que a gente possa fazer aí um bom programa, ok? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo de Deus, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei em cada um de nós o fogo do vosso amor, enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus bendito, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a Virgem Maria, a nossa mãe, aquela que cuida da nossa vida espiritual, como a mãe cuida da vida física, que a Virgem Maria, nesse momento, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos, há muito tempo já que eu tenho me preocupado com essa questão da depressão, porque nós todos sabemos que é um assunto que hoje atinge a todos nós, atinge praticamente a todas as famílias. Eu tenho visto sacerdotes com depressão, tenho visto crianças com depressão, tenho visto mulheres, homens, pobres e ricos, enfim, podemos dizer, doença que hoje atinge a todas as pessoas, né? Mas o que eu queria colocar nesse programa de hoje aqui é mais o lado espiritual da questão, porque tem também o lado médico, psicológico, psiquiátrico. Não quero entrar nesse campo porque não é, né, a minha profissão. Gostaria de conversar um pouco sobre o lado espiritual. Quais são as causas da depressão? A depressão tem muitas causas, né? Pode ser uma questão, por exemplo, de doença, que leva a pessoa a uma prostração psíquica, né? Pode ser o fracasso, por exemplo, num namoro, um fracasso num noivado, um casamento dissolvido. Pode ser, por exemplo, um fracasso na vida financeira, um fracasso na vida profissional. Enfim, pode ser assim, falta de sentido da vida. Esse é um assunto importante, a falta de sentido da vida, né? Um problema existencial, né? A pessoa não tem gosto pela vida, não sei o que eu estou fazendo aqui, não sei de onde que eu vim, para onde que eu vou, quem que eu sou, quem que eu não sou. Esse é um ponto que eu gostaria de examinar um pouco mais de perto, né? Bem, eu gostaria de dizer que eu escrevi um livro sobre depressão, já tem aí mais ou menos uns 10 anos, A Luta contra a Depressão, né? Estudei vários livros, estudei vários assuntos, né? E coloquei aqui mais os aspectos assim, voltados para a vida, para o lado espiritual. Bem, mas é preciso dizer que a depressão ela tem cura. É preciso buscar um tratamento. E o tratamento ele deve ser de duas naturezas, né? Um tratamento físico, natural, e o tratamento espiritual. Ou seja, natural e sobrenatural, né? O natural é você procurar um médico, né? Normalmente um psiquiatra, também às vezes um psicólogo que ajuda, né, a colocar a cabeça no lugar, né? Enfim, é o lado do medicamento, o lado da terapia, né, digamos assim, medicinal. E buscar o lado espiritual, buscar Deus, buscar a força da fé, buscar a força dos sacramentos e etc.
Não podemos descuidar da parte médica. Eu quero deixar isso bem claro. Eu não vou entrar aqui na discussão da parte médica, né? Mas nós sabemos que hoje há produtos químicos muito bem pesquisados, sintetizados, que atuam nos neurotransmissores cerebrais e que levam a pessoa à cura da depressão, muitas vezes, né? Então, eu quero lembrar que não podemos deixar de usar isso. E para nós que somos cristãos, eu gostaria de lembrar o Eclesiástico, lá no 38, onde o Eclesiástico tem uma colocação muito forte sobre isso. Ele diz: honra o médico por causa da necessidade. Honra o médico por causa da necessidade, ou seja, vai ao médico. Aí ele diz em seguida o seguinte, né? Diz o seguinte: foi o Altíssimo que o criou. Foi Deus que nos deu o médico, a ciência da medicina. Que coisa boa, né? Então, se Deus nos deu, temos que ir a Ele, né? E aí está escrito aí no seguinte: o Senhor fez a terra produzir os medicamentos. É Deus quem colocou nas plantas, nas ervas, nos produtos químicos, o medicamento, né? Então, o Eclesiástico diz: o homem sensato não os despreza. Buscar o medicamento, buscar o médico, vem de Deus, não tenha dúvida, ok? Agora, não se automedique, isso não se pode ser feito. A medicação voltada para a depressão é uma medicação controlada, nome de tarja preta, que tem que ser vendido com receita médica, com prescrição. Então, você não se automedique, porque pode ser negativo. Então, esta, sinteticamente, é a parte médica. Procurar psicólogo, um bom médico, um bom psiquiatra e obedecer. É muito importante obedecer, né? Muitas vezes a pessoa é meio autossuficiente. Não, o médico mandou tomar esse remédio, mas eu não vou tomar não, ou não toma direito. Não, tome. Eu tenho visto pessoas serem curadas de depressão depois de vários anos. Olha, já vi gente depois de 5, 6 anos ser curada de depressão, mas continuando um tratamento e também a espiritualidade, a oração. Okay? Então, esse é um ponto muito importante. Agora, eu gostaria de colocar alguns aspectos que são importantes de modo geral para nós enfrentarmos a questão da depressão. Em primeiro lugar, nós cristãos não podemos esquecer de uma realidade que a igreja chama de pecado. Pecado é aquele que não está vivendo de acordo com a lei de Deus, né? A carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, São Paulo fala que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a tristeza. O salário do pecado pode ser a depressão. Então, uma das coisas que nós precisamos analisar é se a depressão não é consequência de pecado. Veja bem, pode não ser, ok? Há pessoas que não têm pecado e vivem uma depressão. Não, mas pode ser que uma vida desregrada, uma vida sem Deus, uma vida no pecado, leve à depressão. Então, qual é o remédio? A confissão. Nós temos um santo remédio, né? É o próprio sangue de Cristo que lava a nossa alma. Então, a confissão é muito importante. Mesmo para a pessoa que acha que não tem pecado. Sabe por quê? Porque o catecismo da igreja chama a depressão, chama a confissão, melhor, de sacramento de cura. Eu achei isso muito interessante. O catecismo chama a unção dos enfermos, mas também a confissão de sacramento de cura. O Papa João Paulo II, um dia ele disse, né, numa das suas alocuções, João Paulo II disse que muitas vezes os consultórios, né, dos médicos estão cheios, né, especialmente psiquiatras, porque muitas vezes os confessionários estão vazios. Olha, um Papa Santo disse isso, né? Ou seja, a confissão cura também as nossas amarguras. Então, vale a pena, né, buscar uma confissão. Bom, depois, também, outra coisa que leva muita gente à depressão pode ser a falta de sentido na vida, né? A vida perdeu sentido, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Muitas vezes há pessoas que dizem: não, eu não tenho um casamento feliz, eu não tenho uma atividade, eu não tenho, né? E pode entrar assim numa tristeza existencial. Bom, é importante aí nós entendermos, meus irmãos, o valor que a gente tem, quem nós somos. A gente nunca pode esquecer
do valor que nós temos. Eu gosto muito daquela música, né? Eu quero falar do valor que você tem, né? Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Deixa de ficar chorando, né? Se lastimando, dizendo que você não vale nada, de jeito nenhum. Não chame de pouca coisa, né? Aquilo que Deus criou. Não, lembre do valor que você tem. Nós somos um filho de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O Papa João Paulo II disse, né, que Deus, quando nos criou, não podia nos ter feito melhores. Por que o Papa disse? Porque Deus nos criou à sua imagem. Olha que coisa interessante, quando um escultor, um pintor, vai esculpir uma imagem ou pintar um quadro, ele olha para um modelo, né? Às vezes uma paisagem, às vezes uma moça bonita, um rapaz bonito, ele transfere aquela imagem para o papel, para a tinta, etc., né? Ou para a pedra, para a escultura. Ora, o Papa João Paulo II diz assim, que quando Deus quis nos criar, ele não foi buscar um modelo fora dele. Não, Deus entrou dentro dele. Deus olhou para ele e disse, eu vou fazer o ser humano à minha imagem e semelhança. Veja o valor que você tem. E o seu valor não está no corpo, não, está na alma. Esses dias alguém me fez a seguinte pergunta assim, será que Deus não é injusto de ter feito umas pessoas muito belas e outras pessoas mais feias? Não, não, porque a beleza está na alma. Esse corpo um dia ele vai acabar, esse corpo um dia ele vai envelhecer. As artistas belíssimas que eu gostava de ver filmes delas, quando eu tinha aí meus 14, 15, 16 anos, Tina, Lollobrigida, Sophia Loren, Raquel Welch, aquelas mulheres que a beleza tirava até o fôlego da gente, todas envelhecidas, muitas já morreram, né? Elas tinham a beleza, mas a beleza não pertence a elas, né? Agora, uma coisa não morre, é a alma. Então, nós temos que cultivar a alma, meus irmãos, porque a depressão é uma doença da alma. Não é uma doença do corpo, é uma doença da alma. É psíquico, né? A palavra psique, do grego, quer dizer alma, né? Então, é da alma. Então, nós temos que cuidar da alma. E cuidar da alma é sentir o valor que você tem. Sentir que você é filho de Deus. Deus é nosso Pai. Esses dias nós rezamos na missa, né, aquela oração, né? Deus eterno e todo-poderoso, né? Que nós temos a ousadia de chamar de Pai, que nos deu a honra de nos chamar de Pai, que a gente possa viver cada vez mais como filho, né? Para um dia poder receber, inclusive, né, as promessas que o Senhor faz para os nossos filhos. Então, somos filhos de Deus. Esses dias eu vi escrito atrás de um caminhão, né? Eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Muito bonito, né? Eu não sou dono do mundo, eu não sou Deus, mas eu sou filho do dono. Eu sou herdeiro de tudo isso. Né, meus irmãos, o batismo nos faz membros de Cristo, filhos de Deus, herdeiros do céu, filho da Virgem Maria, membro da igreja. Não podemos esquecer disso. Então, qual é o sentido da nossa vida? Nós cristãos temos um sentido. Santo Inácio Loyola dizia assim, o sentido da vida é esse, amar a Deus, né? Com todo o coração, com toda a alma, servir a Deus e viver com Deus para sempre na eternidade. Deus nos criou para Ele. O primeiro parágrafo do Catecismo da Igreja diz assim, por que Deus nos criou? Deus nos criou para participar da sua felicidade, a sua vida bem-aventurada. Então, meus irmãos, nós temos que ter essa esperança. A esperança do cristão, né? Como dizia o Carl Jung, aquele discípulo de Freud, mas que se separou de Freud, né? O Jung dizia, âncoras lançadas no infinito. Ou seja, o navio, quando ele atraca, ele lança as âncoras, né? Para que o mar não leve o navio embora. Então, ele fica seguro, né? Então, as nossas âncoras têm que ser lançadas em Deus. Deus é a nossa segurança. Nós somos feitos por Deus, para Deus e em Deus. E aí nós seremos felizes. Amando a Deus e amando o próximo, fazendo o bem. Aí está o sentido da nossa vida. Nunca perca isto. Dom Bosco dizia,
Deus nos colocou neste mundo para os outros. Meus irmãos, fazer o bem faz bem. Fazer a caridade faz bem. Sabe, muitas vezes a depressão acontece na nossa vida porque a gente se tranca dentro da gente. Assim, egoisticamente, eu só olho para mim, como eu só enxergo a ponta do meu nariz, eu só enxergo o meu umbigo, não vejo o sofrimento de quem está do lado, não penso em ajudar os outros. Não. Sabe, eu queria contar o caso aqui de uma amiga minha, um caso muito interessante. Uma amiga, ela não se importa nem que eu diga o nome dela, tenho certeza, Ana Maria. Ela disse que ela estava numa depressão tremenda, uma moça nova, bonita. Ela disse, já sei como é que eu vou curar essa depressão. Sabe como é que ela começou a fazer? Ela começou a fazer um bolo, montava na bicicletinha dela com o bolo, ia num asilo de velhos, passava o dia no asilo, cuidando dos velhos, levando um bolo para os velhos, alegrando os velhos. Ela disse, acabou a minha depressão. Isso já tem mais de 10 anos, eu acho uns 15 anos. E ela continua hoje fazendo isso. Eu encontro com ela, como é, Ana? Tudo bem? Tudo bem? Continuo lá com os velhinhos? Continuo, professor. Acabou a depressão? Acabou a depressão. Por quê? Porque ela saiu de dentro de si. Sabe, quando você faz o bem, faz bem. Então eu penso que o melhor remédio que existe para a depressão são duas coisas. É amar a Deus e amar o próximo. Não é à toa que Jesus que colocou isso como lei máxima do cristianismo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Uma vida de amor a Deus, uma vida de contemplação, uma vida de louvor, né? Uma vida de oração, uma vida de sacramentos, uma vida, né, em que você se alimenta com o corpo, sangue, alma, vida de Cristo pela Eucaristia. Amor a Deus. E por amor a Deus, amor ao próximo, amor a quem sofre. Faça essa experiência. Você que está sofrendo de depressão, faça essa experiência. Visite alguém que está sofrendo. Visite um asilo de velhos que precisam de carinho, de alguém que mate a solidão deles um pouco. Ou um asilo de criança, um orfanato de crianças. Ou uma família necessitada que está passando necessidade. Leva a eles uma cesta básica, por exemplo. Ou faça uma caridade com a pessoa que te procura. Saia de si, saia de si. Eu penso que esse é o melhor remédio para a depressão. Em nome de Deus, saia de si. Troca o egoísmo pelo altruísmo. Troca o individualismo pela comunidade, pela comunhão com as pessoas. Sabe, um dia, alguém na Canção Nova pediu que eu escrevesse um livro de autoajuda, mas uma autoajuda cristã. A pessoa me disse assim, olha, tem muito livro de autoajuda aí, mas às vezes é só psicologia, é só, não sei, afagando o ego da pessoa. Escreva um livro de autoajuda, mas uma autoajuda cristã. Eu falei, tá bom. Aí eu escrevi esse livro aqui, Para Ser Feliz. É o nome desse livro, Para Ser Feliz. O que tem esse livro aqui? Esse livro aqui é baseado no seguinte, como é que você vai ser feliz? Você vai ser feliz praticando as virtudes. As virtudes trazem no bojo delas, no interior delas, a felicidade. Então, por exemplo, quando você vive a humildade, a simplicidade, a bondade, você colhe felicidade, né? Quando você vive o desprendimento, você não pensa só em você, você pensa nos outros. O desprendimento. Dá um pouco daquilo que você tem. Dá um pouco do seu dinheiro que está sobrando, alguém que precisa. Ou roupa, ou alimento, não sei. Ou a sua palavra, a sua presença, o seu tempo para alguém que está precisando de você. Né? O desprendimento faz você feliz. Sabe, meus irmãos, a felicidade não pode consistir de coisas que o vento leva. Não. Sabe, eu tinha um amigo que comprou um carro. Né? Eu era jovem, era professor universitário lá na Universidade Federal de Itajubá. Isso já faz mais de 40 anos. Um amigo meu porque queria comprar um carro, era o sonho, ele dizia para mim, paixão não realizada da juventude. Aí comprou.
Me lembro muito bem, era um Corcel bonito, né? Amarelo, era o carro da hora, como diz a molecada, né? Só que ele bateu o carro. E naquele tempo a gente não fazia seguro de carro, não existia essas coisas. E ele amassou todo o carro. Ele chorava de uma maneira grande. Por quê? Porque junto com o carro que amassou, amassou a felicidade dele. Essa não é uma felicidade autêntica. Sabe, a gente pode ter um carro bonito, a gente precisa de carro para viajar e tal, mas não pode ser a minha realização. Não pode ser o fim, pode ser um meio. Como meio, nós precisamos de muitas coisas como meio. Mas o fim não pode ser isso. A felicidade não pode consistir de coisas que amassam, de coisas que o tempo rouba, que a inflação rouba, que o ladrão rouba, que alguém me trai e me leva. Não. A felicidade tem que ser muito mais consistente. Quando você faz o bem para alguém, você colhe uma felicidade que ninguém tira de você. Pode vir chuva e tempestade. Aquela satisfação de você sentir que você ajudou alguém, um filho, a esposa, o marido, um vizinho, um colega de trabalho, né? Almas que você salva para Deus. Por que os santos eram alegres? Você não vai encontrar um santo triste. Santos que faziam penitências terríveis, santos que faziam um trabalho apostólico violento, dormiam um pouco, jejum, eram alegres, eram felizes. Por quê? Estavam salvando almas. Eles sentiam a mesma alegria que o céu sentia. Jesus disse que quando, né, um pecador se converte, há mais alegria entre os anjos de Deus do que por 99 justos que já fazem penitência. Então, eu penso que um primeiro ponto da gente vencer a depressão é buscar Deus e buscar os irmãos. O grande Michel Coat, que escreveu aquele livro muito bonito, né? Construir o Homem e o Mundo, o Michel Coat dizia, para você ser bonito, você precisa parar 15 minutos diante de Deus, 10 minutos diante de você, e só 1 minuto diante do espelho. Pare diante de Deus, pare diante dos outros, pare diante de você, e depois você pare muito pouco diante do espelho, né? Aí a felicidade, ela brota, meus irmãos, da virtude, okay? Na humildade, na simplicidade, no desprendimento, na pureza. Jesus diz, felizes de coração puro, porque eles verão a Deus, né? Na temperança, numa vida bem regrada, sem, né, destemperança, né? Uma vida assim, de honestidade com os outros, de caráter, de não tapear ninguém, não enganar ninguém, não fazer o mal para ninguém, não ter ódio de ninguém. Está aí, meus irmãos, um outro ponto que causa muita depressão, o ódio. Sim, a raiva de alguém, negar o perdão a alguém. O próprio Jesus disse, Pai, perdoai-lhes, né? Porque não sabem o que fazem, na cruz. Jesus colocou no Pai Nosso, um dos 7 pedidos do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, meus irmãos, quem nega o perdão aos outros, ele vai acumulando uma carga negativa na alma, né? Um pecado, ok? Por isso que eu falei da confissão no começo. A raiva, o ódio, né? Teve um santo que dizia assim, não sei qual foi o santo que foi, não me lembro agora, ele dizia assim, quando você odeia alguém, é como se você bebesse veneno e queresse que o outro morresse. Porque o ódio, ele mata primeiro o dono. Mata primeiro a gente que está com ódio. O outro nem sabe que você está com ódio dele, então ele não sente nada. Agora você fica se corroendo por dentro, né? Também a inveja, né? A gente com inveja do outro, porque o outro
está melhor do que eu, porque o outro tem mais dinheiro do que eu, porque o outro tem uma casa menor do que a minha, porque tem um carro menor do que o meu, porque tem... Aí eu fico meio que torcendo para ele ir mal. Ora, antes do outro ir mal, você que vai mal. Né? Jesus diz que o mal, ele brota do nosso coração. Ele diz, não é o que entra pela boca que faz mal para a gente. Jesus diz, não, o que entra pela boca, né, depois sai lá para o esgoto. Jesus diz, o que faz mal, as invejas, as maledicências, os ciúmes, as vaidades, o orgulho, a soberba, a arrogância, prepotência, autossuficiência, jactância. É isso que faz mal. É isso que envenena a nossa alma, deixa a alma doente e de repente a alma, né, sofre com tudo isso. Bom, outros pontos muito importantes que eu gostaria também de colocar, esse assunto é muito amplo, né? No entanto que dá livros e livros sobre isso, porque a coisa é muito variada, mas uma coisa importante, meus irmãos, é a gente se aceitar. Eu percebo que muita gente sofre e acaba deprimido, porque às vezes não se aceita, não aceita as suas limitações, não aceita, né, as suas dificuldades, tem que aceitar, né? Deus, a primeira coisa que nós precisamos para a gente mudar a nossa realidade é em se aceitar. Aceitar sua família, aceitar seu pai, aceitar sua mãe, aceitar o ano que você nasceu, o ambiente que você nasceu. Por que eu nasci hoje? Porque Deus quis que eu nascesse hoje, nesse século XXI ou século XX. Por que eu não nasci lá no século X? Deus sabe por quê. Sabe, então, se aceitar como obra de Deus e se colocar nas mãos de Deus. Uma coisa muito bonita que São Paulo diz na carta aos Efésios, no capítulo 1, eu acho isso de uma beleza extraordinária. São Paulo diz assim, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que antes da criação do mundo nos desejou. Meus irmãos, você que está me vendo e ouvindo, pense nisso. Antes do Big Bang, lá antes de 13,7 bilhões de anos atrás, quando o mundo começou naquela partículazinha, naquela singularidade que foi se abrindo, e dali surgiu todo o universo, né? Antes disso, Deus já te queria, Deus já te amava. São Paulo diz, Deus nos desejou antes da criação do mundo, ele diz para nós sermos, na sua presença, santos e irrepreensíveis, né? Para sermos o louvor da sua glória. Laudem gloriae, dizia, né, aquela Santa Carmelita que morreu com 25 anos de idade, canonizada há pouco tempo pelo Papa Francisco, Elizabeth da Trindade. Ela dizia, nós somos laudem gloriae, ou seja, nós somos o louvor da glória de Deus. O grande Santo Irineu de Leão, lá, por volta do ano 170, Santo Irineu de Leão disse aquela frase maravilhosa, o homem é a glória de Deus. Não são as estrelas, não são os pássaros, não são as flores, tudo isso é manifestação da glória de Deus, mas sobretudo, a glória de Deus é o homem vivo, dizia Santo Irineu. Então nós temos que cultivar isso. Não importa quem você seja, onde você nasceu, quem são seus pais, se você é pobre, se você é rico, se você é culto, se você não é culto, você é a glória de Deus. Aceite isso, cultive isso. Ok? Se você não pode fazer uma casa que é um palacete, você pode construir uma casinha, mesmo que seja pequena, para você viver e ser feliz. Sabe, Deus não olha isso, meus irmãos, Deus olha o fundo da nossa alma, o fundo do nosso coração. Depois, outra coisa muito importante é o seguinte, a gente viver na fé, né? Hoje nós estamos num mundo, meus irmãos, onde existe muito medo. As pessoas têm medo. Nós temos medo de muitas coisas, não é verdade? Temos. Então, quem é que vai tirar de nós esse medo? As circunstâncias existem, estão aí. Mas quem é que vai dar a nós estabilidade? Quem é que vai dar a nós força para vencer? É Deus. É o abandono da nossa vida a Deus. Se a gente chama Deus de Pai, se a gente tem Deus como Pai,
Deus é o meu Pai. Então Ele cuida de mim. Jesus diz, né? Olha para os lírios dos campos. Eles se vestem de maneira mais bonita do que o próprio Salomão, no auge do seu poder. Olha as aves do céu. Elas não plantam, não colhem, não recolhem em celeiros, e, no entanto, o Pai as alimenta. Ninguém de nós encontra passarinho morrendo aí pela rua de fome. Não encontra. Por quê? Porque o Pai do céu deu asas para eles, né? Buscaram alimento em muitos lugares diferentes. Meus irmãos, Jesus disse, se o Pai do céu cuida dos pardais, não vai cuidar de nós. Então nós temos que entrar com a fé. Você lembra daquele episódio lá de São Pedro, né? Quando Jesus, andando sobre as águas, foi encontrar com os discípulos, porque a barca estava agitada pelos ventos às 3 horas da madrugada, né? Agitada pelo vento, e Jesus foi socorrer os discípulos, né? Eles, quando eles viram Jesus, imagina aquela cena, né? 3 horas da madrugada, escuro total, porque naquela época não havia luz elétrica, né? Escuro total. De repente eles vêem um vulto branco no meio do mar agitado, no barulho do vento, um vulto branco, é um fantasma. E começaram a gritar de medo, diz o evangelista São Mateus. Começaram a gritar de medo. Jesus disse, não tenham medo, sou eu, calma, né? E aí São Pedro, se é o Senhor, então faça que eu vá aí andando sobre as águas. Se não é fantasma, então me chama aí. Jesus disse, venha, Pedro. E Pedro foi, desceu da barca e começou a andar sobre as águas. Mas aí o que aconteceu? Pedro duvidou. Ao invés de ficar olhando para Jesus, Pedro foi prestar atenção no barulho do mar, no barulho do vento, nas ondas. Aí Pedro começou a afundar. E começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me, Senhor, salva-me. E Jesus correu e segurou Pedro e não deixou Pedro morrer. Mas aí fez uma pergunta para Pedro. Por que você duvidou, homem de pouca fé? Você tinha que estar olhando para mim. Você não tinha que estar olhando para a tempestade. Você não tinha que estar olhando para o barulho do mar e do vento. Sabe, meus irmãos, o que acontece com a gente também. A gente balança na fé e a gente afunda, sabe, no mar da vida, no mar das preocupações, porque a gente tira os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Não fique olhando para o barulho do vento, ou seja, não fique olhando para os problemas. O demônio pega os problemas e inferniza a nossa memória, a nossa imaginação. Vitor Hugo dizia que a imaginação é a louca da casa. Se você não cuidar da tua imaginação, ela te enlouquece de noite. Ela faz um mosquitinho virar um elefante na sua cabeça. Mas como é que eu vou vencer isso, professor? É difícil, no meio da madrugada. Eu vou te dar alguma orientação. Primeira coisa, você está deitado, a cabeça ferveu, levanta, sai da cama, levanta, senta. Senta ou caminha e começa a rezar. Reze um terço. Reze o terço. Reze o credo, reze o ofício da Imaculada, reze uma ladainha que você sabe, abra a Bíblia, né? Por exemplo, um livro maravilhoso que nos sustenta na hora da provação, da aflição, da depressão, são os Salmos. Eu não sei se você já reparou como tinha vários salmistas deprimidos. Sim, tinha salmista deprimido. Você encontra salmista ali que ele diz assim, Senhor, eu estou no fundo do poço, eu já estou indo para a mansão dos mortos, me socorre. Os salmos são cheios, sabe, parece que Deus deixou de propósito isso, para os salmos nos ajudarem. Então você pega lá um Salmo 22 do Bom Pastor, o Senhor é o meu pastor, mas sinta isso. Não diga só da boca para fora, não, sinta no coração, o Senhor é o meu pastor. Sabe, no livro que eu escrevi sobre depressão, eu fiz questão de colocar, vou mostrar aqui para você, ou melhor, assim, está aqui. Eu fiz questão de colocar, olha essa imagem aqui, né? O bom pastor com uma ovelha no ombro.
É o livro da depressão que eu escrevi, A Luta contra a Depressão. Então, o Senhor é o meu pastor. O salmista diz, nada me faltará. Né? Ele me leva às fontes refrescantes de água pura. Né? É muito bonito isso. Ele diz ainda que eu tenho que atravessar o vale da morte. Eu não temerei, porque o Senhor vai comigo. O seu cajado e o seu báculo são a minha proteção. Sabe, então, mergulhe nesse salmo. Mas não leia assim superficialmente, não. Mergulha, medite. Diga, Senhor Jesus, o Senhor é o meu pastor. Eu me coloco no teu ombro como aquela ovelhinha que o Senhor resgatou lá do abismo e trouxe para o aprisco. Senhor, cuida de mim, eu estou atravessando o vale da morte. Estou atravessando o vale tenebroso. Estou no meio dessa tempestade, desse vento. Senhor, eu confio em vós. Me socorre. E faça como salmista. Né? Aquele salmo maravilhoso, salmo, por exemplo, 90, né? Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, tu que moras à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, vós sois o meu refúgio, minha cidadela, o meu Deus em quem eu confio. Sabe, mas reze com a alma, né? É Ele que te cobrirá com tuas plumas, sob tuas asas encontrarás refúgio, tua fidelidade te será um escudo de proteção, tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que graça ao meio-dia, nem o mal que graça na né? Não. Sabe, o Salmo 90 é maravilhoso, o Salmo da confiança para você, mas tem que, sabe, digerir esse Salmo, meditar, assim como alguém que chupa uma bala, né? E vai gastando devagarzinho, né? Você vai ver que se você fizer isto, a tua alma vai se acalmar, teu espírito vai se acalmar e você começa a encontrar estabilidade, ok? Mas tem que ser realmente assim com bastante esperança. Bom, eu estou aqui com algumas perguntas, vou a elas, depois eu volto um pouco na meditação que nós estamos fazendo. Eu tenho aqui a Tânia Lacerda Gomes, que pergunta o seguinte, professor, pode demorar a voltar o gosto e vontade de viver, sorrir? Eu sinto muita culpa. O que pode ser? Tânia, é difícil dar uma resposta assim, né, sem conhecer mais profundamente o seu caso. Mas eu sugeriria que você tomasse algum livro bom, né? Se você não encontrar outro, eu tenho esse livro que eu escrevi, A Luta contra a Depressão. Eu escrevi um outro livro também que eu chamei de Sofrendo na Fé. Esse livro, Para Ser Feliz, também ajuda, entende? E você buscar aí uma confissão. Eu não estou te acusando de pecado, não. Estou querendo dizer que a confissão é o sangue de Cristo que nos lava também para a nossa cura. Ora, a partir do momento que o catecismo chama a confissão de sacramento de cura, né? Eu queria contar uma coisa aqui que aconteceu comigo. Uma vez eu estava fazendo um programa na Rádio Canção Nova, né? E eu me lembro, era assim, mais ou menos na hora do almoço e tal, e a gente recebia perguntas por telefone. E uma moça entrou no ar e disse, olha, eu estou altamente deprimida, eu não sei mais o que eu fazer. Isso já faz muitos anos, mais de 10 anos. E eu fiquei pensando, o que eu vou dizer para essa moça, meu Deus? Me veio na hora um pensamento. Eu falei para ela assim, olha, vou te sugerir uma coisa, você fazer uma novena. Uma novena que é o seguinte, você vai 9 dias seguidos na igreja, diante do sacrário, e vai pedir a Jesus que está ali, que Ele cure a sua depressão. Peça a misericórdia de Jesus, que Ele cure a sua depressão. Sabe, foi o que me veio na hora, eu falei para aquela moça. Bom, tudo bem. Passados uns 15, 20 dias, no mesmo programa, a moça voltou a telefonar e disse, professor, acabou a minha depressão. Diante da Eucaristia, diante do sacrário. Então, sabe, retome, Tânia, a sua alegria de viver, o motivo de viver,
na Eucaristia, na missa. Receba Deus no seu coração. Pode ter algo mais precioso, meus irmãos, para nós recebermos do que Deus? Não, ele vem, né? Ele nos ama profundamente, ele vem para ser o quê? Nós dizemos, remédio e sustento para a minha vida. Eu gosto muito daquela oração que se reza antes da comunhão. Senhor Jesus, teu corpo e sangue é preciosíssimo que eu agora vou receber. Não seja para mim causa de juízo, condenação e morte, mas seja para mim remédio, sustento para a minha vida. Remédio e sustento para a minha vida. Ok? Jesus é um médico divino, meus irmãos. Jesus é o grande remédio, Jesus é a grande solução. Ele disse, eu vim para que tenham vida, para que tenham vida em abundância. Né? O São João diz, ele é a luz que vindo a esse mundo ilumina todo o homem. É Jesus. Né? O Papa João Paulo II disse uma vez assim, o homem que não conhece Jesus, ele permanece para si mesmo um desconhecido, um mistério insondável, um enigma indecifrável. Ele não sabe quem ele é, porque o Papa diz, é Jesus que revela o homem ao próprio homem, ou seja, é Jesus que fala para mim quem eu sou. Eu sou um filho amado de Deus, eu sou um irmão dele, pelo qual ele morreu na cruz para me salvar. Entende? É Jesus, né? Ele coloca tantas vezes, né? Eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo não anda nas trevas. Eu sou o bom pastor, né? Eu sou o bom pastor. São Pedro diz lá, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, debaixo do céu não nos foi dado outro nome no qual nós tenhamos salvação, a não ser Jesus Cristo. Então, meus irmãos, é isso aí. Nós cristãos temos que buscar o Senhor, né, com toda a nossa fé, sem, como eu disse, desprezar a medicação e o médico, que também são de Deus. Muito bem. Lucinéia Farias Santos, minha depressão é curada por Deus. À medida que alimento a minha vida espiritual, a minha fé, eu venço a depressão. Olha aí, a Lucinéia Farias Santos está dando testemunho dela. Aprender a me perdoar e a perdoar os outros, aí eu alcanço a minha cura. Está aí, beleza? Confirmando o que eu já disse aqui. Kátia Tenório diz assim, sobre depressão pós-parto, quais são os sintomas? Ô Kátia, eu não sei te dizer muito bem, sinceramente, né? Mas eu pergunto o seguinte, se a pessoa deu à luz, a mulher, e está sentindo depressão, procure um médico. Procure primeiro o seu, não sei, ginecologista ou psiquiatra. Eu sei que existe essa depressão pós-parto, mas eu não sei dizer qual é a causa, não sei detalhar aqui, não sou médico, não quero falar bobagem aqui. Mas se acontece esse caso, procure o tratamento, ok? Eu sei que existe tratamento para isso. Martisa Cardoso, tenho uma tristeza imensa, não sei porquê. Tenho uma família linda, mas sinto raiva de tudo. Por quê? Martisa, raiva por quê? Qual é a razão dessa raiva? Não, é insatisfação, é falta de sentido na vida, é tudo isso que eu já falei. Vamos procurar Deus, vamos pedir perdão a Deus por tudo isso. Vamos dizer a Deus, Senhor, perdão, porque ao invés de eu valorizar o que eu já tenho, o que o Senhor já me deu, eu estou, quem sabe, querendo o que eu ainda não tenho. Sabe, meus irmãos, muitas vezes a gente não agradece o que a gente já recebeu e fica reclamando daquilo que não tem. Então, vamos buscar a causa dessa tristeza em Deus. Medite, busque um bom livro, medite a palavra de Deus, medite os evangelhos, medite bons livros. Uma coisa muito importante para a nossa vida, meus irmãos, é a gente buscar a sabedoria. Você sabe que sabedoria é um dom do Espírito Santo. Sabedoria é você viver bem, né? É você aprender com os erros dos outros para você não cometer. Eu gosto muito, né, de livros sobre sabedoria. Eu escrevi 3 livros sobre sabedoria. Escrevi um deles que eu chamei de Sabedoria em Parábolas. São parábolas que ensinam
sabedoria. Escrevi um outro, Sabedoria em Gotas, que são pensamentos, mas só de coisa séria, né? E escrevi também um livro de sabedoria dos santos. Por quê? Porque a sabedoria dos homens, né, ajuda a gente a viver. É muito difícil você aprender com os próprios erros. É muito melhor aprender com os erros dos outros. Então, sabe, uma coisa que nós temos que ter sempre do nosso lado, meus irmãos, é um bom livro. Todo dia você alimentar seu espírito, sua alma, com coisas boas. Coisas boas. Fuja das coisas ruins. Busca as coisas boas. Né? Eu escrevi, por exemplo, um livro, 100 mensagens para a alma. Para buscar sabedoria. Escrevi Sabedoria em Parábolas, um outro livro. Sabedoria em Gotas, para ser feliz. Sabe, nós precisamos cultivar as coisas boas, a felicidade. Né? Vem de Deus. É dom do Espírito Santo, dom da sabedoria, sabedoria que vem de Deus. Lucy Ângela, como ajudar um amigo que enfrenta a depressão? Lucy, uma vez o Vaticano fez um simpósio sobre a depressão e chegou à seguinte conclusão, que o melhor auxílio para o deprimido é a família. A família chegar junto, os parentes, os irmãos, o pai, a mãe, né? Sustentar a fé daquela pessoa, rezar com aquela pessoa, amar aquela pessoa, estar junto daquela pessoa. Então eu penso que uma primeira maneira de ajudar uma pessoa deprimida é estar com a pessoa. Né? Tirar a pessoa do poço que ela se afundou. A pessoa deprimida, ela está afundada nela mesma. Tira. Né? Leva ela com você para alguma atividade, para fazer o bem, para fazer uma caridade. Mostre pessoas talvez que estejam sofrendo. Ok, ajuda sim. Leva essa pessoa, os médicos recomendam uma boa caminhada, exercício, uma boa música. É claro que a pessoa que está deprimida, ela não quer nada disso. É tipo da pessoa deprimida, ela quer se isolar, ela quer se enterrar no seu quarto, quer ficar na sua cama. Tire essa pessoa daí, com jeitinho, com amor. Não, vamos na minha casa, vamos dar um passeio comigo, vamos fazer uma caridade comigo, vamos visitar uma pessoa que está ali doente, vamos ali, entende? E reze com essa pessoa, reze, quem sabe, com ela um terço, reze com ela, não sei, faça uma oração de cura, de intercessão ali com ela. Deus vai te inspirar. Peça a Deus que te inspire. Peça ao Espírito Santo que te conduza e Ele vai mostrando. Abra a tua Bíblia junto com a pessoa. Reze com a pessoa um Salmo 90. Se você não sabe o que falar, o que dizer, vamos rezar aqui esse Salmo 90. Vamos rezar aqui esse Salmo, o maravilhoso, por exemplo, o Salmo 8, que fala da beleza do universo. O Salmo 18. Os salmos todos são maravilhosos. Uma coisa importante, meus irmãos, é louvar a Deus. Quando a gente louva a Deus, né, o louvor tem um poder de libertação muito grande. Por quê? Porque o louvor, quando eu olho para Deus, eu louvo a Deus por tudo que Ele me dá, pelo ar que eu respiro, pela vida que Ele me mantém a cada instante. Eu louvo pela natureza, eu louvo por tudo que existe de bom e de belo. Sabe? A nossa alma é libertada. Por quê? Porque eu tiro os olhos da minha miséria, eu tiro os olhos da minha autopiedade, porque, meus irmãos, uma coisa que causa depressão é autopiedade. Ai, que dó de mim. Uma vez eu presenciei um lance, há muito tempo, um garotinho, né, sentadinho, pequenininho, devia ter aí uns 2 anos. Ele parece que tropeçou, caiu, mas não nada sério. E começou a chorar, mas aquele chorinho aqui que todo mundo percebeu que não era nada grave, nem ninguém deu assim muita atenção para ele. Ele começou a gritar assim, ai, que dó de mim, ai, que dó de mim, ai, que dó de mim. Né? A criança tem coragem de dizer isso, né? Nós adultos não temos coragem de dizer, ai, que dó de mim, mas a gente fica dizendo lá dentro, ai, que dó de mim,
ninguém me entende, eu sou injustiçado, a vida virou as costas para mim, Deus se esqueceu que eu existo, eu não tenho amigo, eu não tenho nada, ai, 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 que dó de mim. Meus irmãos, é descer para o buraco da depressão. Depressão quer dizer buraco, né? Uma depressão. Sabe, você quer entrar numa depressão? Comece a reclamar de tudo, se lamuriar de tudo, né? Blasfemar contra Deus, contra os outros. Ninguém gosta de mim, eu sou injustiçado. Ai, que dó de mim. Você está com o remédio exato para entrar na depressão. Não, para com isso. Para com isso, levanta a cabeça. Senhor, eu te louvo, eu te bendigo, Senhor, que eu estou vivo. Eu tenho uma família, eu tenho uma casa para morar, eu tenho uma cama para dormir, eu tenho comida para comer, Senhor, louvado sejas, meu Deus. Eu queria fazer uma proposta a você, faça uma relação, pega um caderno, anota tudo num caderno aí que Deus te dá todos os dias, o ar que você respira, a saúde que você tem, tudo que você tem, o óculos que você tem para você enxergar, não sei o que mais, a camisa que você veste, a casa, os livros que você tem, começa a relacionar. Tudo é dom de Deus. Será que eu agradeço? Ou será que eu fico só numa autopiedade, numa blasfemação, numa lamúria, azedando a vida dos outros? Ah, não, isso aí leva a gente para depressão, ok? Muito bem, tem mais pergunta aqui. Tem a Márcia Campana que diz assim: com sua sabedoria, me diz alguma coisa que console. Meu sobrinho de 23 anos suicidou-se de depressão. Era um menino que comungava, rezava o texto todos os dias, e mesmo assim não conseguiu se livrar da depressão. Ô Márcia, eu sei disso, eu conheço casos assim também. Eu digo, a depressão é terrível, é difícil explicar como isso acontece. Agora, não é por causa disso que a gente vai abandonar essas práticas, ok? Certamente esse menino tinha uma depressão muito profunda. E aí, em certos casos, meus irmãos, é preciso um cuidado redobrado. Aí, em certos casos, é preciso realmente uma terapia psiquiátrica bem adequada. Um acompanhamento da pessoa bem de perto. Porque é o que eu disse, depressão atinge a todo mundo. Depressão não é só consequência de pecado, não. Não, eu acompanhei o Monsenhor Jonas Abib numa depressão muito difícil por muitos anos. Hoje o Monsenhor Jonas Abib está aí, voltou a pregar com 80 anos de idade, firme e forte. Mas foram quase 6 anos de tratamento. Que beleza, superou. Ok? Então, é difícil explicar essas coisas, acontece. Mas não é por causa disso que a gente vai desanimar, não. Né? A pessoa que suicidou, entreguemos essa pessoa para Deus. A igreja explica que o suicídio é um pecado grave, mas, no caso de uma depressão como essa, a culpa da pessoa fica muito diminuída. Então a igreja manda rezar pela alma da pessoa, entrega a pessoa a Deus. E aí, meus irmãos, vamos ficar de olho naquelas pessoas que têm uma depressão profunda, tratamento severo, ver se a pessoa está tomando a medicação, ver se alguém acompanha essa pessoa mais de perto. É o que a gente pode recomendar. Maria Célia Ramos, sentir um aperto no coração e não ter vontade de fazer nada, só de chorar, é começo de depressão? Maria, pode ser. Existe uma depressão escondida, né? Que a gente meio que camufla ela, tal, entende? Há esses tipos de sentimento que você colocou, que são assim meio passageiros, né? Agora, se a coisa começa a se repetir muitas vezes, procura um tratamento, procura um psiquiatra bom, procura um psicólogo, ok? Procura toda essa ajuda espiritual que eu já falei aqui até agora, procura, tá? Neuza Rodrigues, minha filha tem depressão, transtorno bipolar, está em crise, sofre muito, não quer saber de Deus, virou ateia, muito triste. Neuza, rezar por ela. Rezar, fazer penitência por ela, oferecer sacrifício por ela, estar do lado dela com paciência, não perder a paciência, porque a pessoa desse tipo também, meus irmãos, às vezes irrita a gente, parece que desafia. Não se deixe desafiar, não se deixe se irritar, ofereça a Deus, lança
Para Deus, toda irritação, toda impaciência acompanha a pessoa com amor. Lu Libardi, nem sempre a depressão é falta de Deus. Não, claro que não, nem sempre. Acabei de falar aqui de Monsenhor João Zabib, né? A fé ajuda. Não é egoísmo e nem individualismo. Concordo. Não é só egoísmo, só individualismo, mas eu penso que o individualismo e o egoísmo pode ajudar a depressão. Pode ser um componente. É uma doença da alma, e o mais triste é as pessoas achar que é frescura. Pelo amor de Deus. Jamais achar que seja, né, como ela está dizendo aqui, frescura. Seja, né, não, é doença mesmo. É uma doença da alma. Isso os psiquiatras já colocaram com toda clareza. Por isso que entra com medicação até controlada, medicação forte, não tenha dúvida. Núbia Fermiano, vi uma postagem, uma moça linda, com tudo na vida, familiares, amigos, muito bem educada, suicidou por causa de um investimento que fez e usaram de má fé com ela. Professor, ela vai se salvar? Pode se salvar, sim. O Catecismo da Igreja, quando fala da depressão, diz que a depressão é um pecado? É. Mas tem as suas atenuantes. Dependendo do grau de depressão da pessoa, de desespero da pessoa, a culpa fica muito diminuída. Por isso que a Igreja fala, rezemos pela alma da pessoa. Não desistam de rezar, ok? Não tem dúvida, não. Darleia Santos, professor, amanhã vamos rezar um terço na casa de uma moça que está com depressão ao ponto do cabelo cair, que está com muitas falhas no cabelo, é triste só de ver a situação dela. E esta formação ajudou bastante e abriu minha mente. O senhor tem um conselho de como ajudar, além de levar a oração na casa dela, uma ação concreta que pode ajudá-la? Darleia, eu penso que é levar amor a essa pessoa, levar companhia a essa pessoa. Aquilo tudo que eu já falei, se tiver condição, por exemplo, tirar essa pessoa dessa prostração para um outro ambiente, né? Para um passeio, para uma caminhada. Os psiquiatras dizem que o exercício físico ajuda a vencer a depressão. Ajuda. Ginástica, não sei, pilates, outras coisas ajudam. Uma caminhada de bicicleta ajuda a tirar a pessoa da depressão. Né? Aí a parte médica, a parte físico-química, eu não sei, que não é meu campo. Mas aí um psiquiatra vai dar essas orientações, tá certo? Maria Rosemira, me ajude, por favor. Sou jovem, tenho 19 anos e com depressão de ver meu pai sozinho, sofrendo com o vício do álcool. Ô Maria, você tem que ajudar seu pai, mas você não pode transferir a doença dele para você. Você não pode transferir o sofrimento do seu pai para você. Você pode e deve ajudar ele ao máximo sempre que puder. Mas você não deve, entendeu? Transferir para você, né, o que é do seu pai. Bom, meus irmãos, olha, eu já sei que tem muitas coisas aí que nós podíamos conversar. Eu deixo indicado aqui, eu gravei, eu fiz 2 palestras na Canção Nova, que foram gravadas, 2 palestras sobre depressão. Eu me lembro que quando essas palestras foram feitas, foram vendidas muitas cópias. Então, a Canção Nova tem palestras sobre depressão. Tenho esse livro que eu escrevi, A Luta contra a Depressão. Eu gostaria de recomendar também este outro livro, Para Ser Feliz. Meditar sobre essas coisas. Medite, não deixe tua mente vazia. Ocupe tua mente, sabe, com uma oração, com a leitura, com a Bíblia, com a caminhada, com o exercício. Não fique sem nada. Porque, como dizia Dom Bosco, né, mente vazia é oficina do diabo. O diabo tormenta uma mente que fica aí, né, sem fazer nada. Muito bem, eu quero só dizer que esses livros todos você encontra aí no site loja.cleofas.com.br, loja.cleofas.com.br. E eu quero dizer também que hoje nós temos um programa Pergunte e Responderemos, daqui a pouco na Canção Nova, às 16 horas. E nesse programa você pode mandar sua pergunta também, ok? Tem lá o telefone da Canção Nova, o 12 31 86 2600. Tem também o e-mail do programa, que é pergunteeresponderemos@cancionnova.com, ok? E tem até o Facebook, facebook.com/Pergunte e Responderemos CN.
Mande sua pergunta que também com satisfação nós iremos responder. Quero pedir a Deus a sua misericórdia. Quero pedir a Deus a sua bênção, a sua graça, para todas as pessoas que vivem um momento de depressão. E que nós todos possamos, num gesto de amor, de caridade, ajudar essas pessoas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito.